Bem-vindos de volta ao Olhando para Jesus. Hoje nós vamos olhar para dois autores que vão definir diante de nós a grande verdade da fé cristã, de que o Evangelho é a mensagem preeminente de salvação. A primeira que eu vou ler é de um verdadeiro ancião favorito, Matthew Henry. A doutrina da morte e ressurreição de Cristo está na base do cristianismo. Remova este alicerce e todo o tecido cairá. Todas as nossas esperanças para a eternidade afundam de uma só vez, e é mantendo essa verdade firmemente que os cristãos são levados a resistir no dia da provação e são mantidos fiéis a Deus. O segundo é R.C.H. Lenski, é um estudioso do Novo Testamento. Em todo o universo não há outro poder que pode salvar tanto quanto uma única alma. Rejeitar o Evangelho é, portanto, rejeitar a salvação. Substituir algo no lugar do Evangelho é substituir a salvação pela perda da salvação. Diluir ou alterar o Evangelho é reduzir o seu poder, possivelmente a um ponto onde o seu poder não pode mais salvar. O Evangelho é o poder de Deus para efetuar a salvação. O perigo implícito é o poder destrutivo e condenatório do pecado e da morte, Satanás e seu reino de trevas e condenação. Qual poder humano é capaz de escapar disso? A segurança implícita é a de perdão, paz, união com Cristo e Deus, no reino dos céus, como filhos de Deus, filhos da luz, herdeiros do céu. Que poder humano é capaz de alcançar isso? Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado. Obrigado pela cruz, obrigado pelo Evangelho. Pai, eu oro para que a sua preeminência esteja no coração do teu povo e também que o seu povo possa proclamar. Ó, querido Deus, levante homens que não se envolvem em ninharias, com coisas temporais, mas homens que estão focados a respeito da morte, ressurreição e ascensão do teu Filho, homens da realeza que proclamam a mensagem singular do Evangelho. Ó Deus, este mundo está tão longe. O que é o homem? O que é até mesmo o seu povo? O que poderiam causar de mudança? Mas o seu Evangelho, Senhor, por favor, levante homens e mulheres que proclamam esta mensagem singular de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Então, Matthew Henry começa dizendo: a doutrina da morte e ressurreição de Cristo está na base do cristianismo. Palavras mais verdadeiras do que essas não poderiam ser faladas, e nós podemos ver isso não apenas no positivo, mas também no negativo. Quando Satanás vai atacar o cristianismo, quando ele vai criar um movimento contra o reino dos céus, ele vai se concentrar no Evangelho. Ele vai tentar negar o Evangelho, ou ele vai transformar o Evangelho de um Evangelho da graça para um Evangelho de mérito, que não é o Evangelho. Ou ele vai tentar de alguma maneira distorcer a pessoa de Cristo, que é um tanto verdadeiro. Ou ele vai tentar distorcer a cruz que Cristo morreu lá simplesmente como um exemplo do amor de Deus, ou uma revelação da bondade de Deus, ou como uma revelação da injustiça que está neste mundo. Mas isso não é verdade. Cristo morreu na cruz principalmente para a nossa reconciliação. Deus fez com que aquele que não conheceu o pecado se tornasse pecado no nosso nome, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele. Sim, a cruz é a maior demonstração de Deus, do amor de Deus, é a maior demonstração de cada um dos atributos de Deus. Mas nós não podemos parar por aí. A cruz é a obra de Deus, a sua obra exclusiva de reconciliação por meio do teu Filho. Ele diz: remova este alicerce e remove o Evangelho, remove este alicerce e todo o tecido cairá. Todas as nossas esperanças para a eternidade afundam de uma só vez.
se a morte de Cristo no Calvário não foi com o propósito específico da expiação para os nossos pecados, então qual outro recurso nós temos? Deus se revela no Antigo e no Novo Testamento tão impecável quanto Santo, Santo, Santo. Justo, justo, justo. Ele ama a justiça, ele odeia o mal. Então, quem pode ficar diante dele por seu próprio mérito? Absolutamente ninguém. Até mesmo se nós tivéssemos ou tentássemos encontrar um equilíbrio e dizer que seria 50%, 50%, cairíamos. Ou se disséssemos que seria 99% para um, ainda cairíamos. Há apenas um herói nessa história, e é Jesus Cristo, e há apenas uma mensagem que salva. Não é uma mensagem de obras ou feitos, ou cumprimento de algum dever religioso. É uma mensagem da graça, por intermédio da grande obra do irmão mais velho do seu povo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Matthew Henry continua a dizer, e é mantendo essa verdade firmemente, que os cristãos são levados a resistir no dia da provação e são mantidos fiéis a Deus. Segurando esta verdade firmemente. Segurando a verdade firmemente. Isso é encontrado em todas as escrituras, até mesmo está crivado no livro de Provérbios. Não é suficiente a simplesmente dizer, eu acredito no Evangelho. Mas nós devemos nos agarrar a ele. Existem tantas tentações neste mundo para abandonar o Evangelho ou para nos voltarmos para outro Evangelho. Não devemos fazer isso. Por quê? Porque as nossas próprias vidas, a eternidade da nossa alma depende de nos apegarmos ao Evangelho. De não nos desviarmos dele, não colocando algo ao lado ou acima dele. Nós somos salvos por causa de uma antiga cruz robusta. Somos salvos por causa do Evangelho. Nenhuma contribuição feita por nós. É tudo uma obra de Deus. E nós devemos nos apegar a isso, a essa verdade, que quando ele morreu não simplesmente para nos ajudar, mas para nos salvar. Não simplesmente que ele estava disposto a se identificar conosco na cruz. Não, ele tomou o nosso lugar na cruz, carregando o nosso pecado, sofrendo a ira que nos era devida. Nós devemos nos apegar a isso. E nós devemos amar ele eternamente. Deve ser precioso para nós, acima de todas as verdades de Deus. A cruz, o Evangelho, é aquele grande júbilo. Ele diz que não é apenas para a nossa salvação, mas mantendo essa verdade firmemente, que os cristãos são levados a resistir no dia da provação e são mantidos fiéis a Deus. Paulo diz no capítulo 5 de 2 Coríntios que ele foi constrangido pelo amor de Deus. E o contexto ali é a cruz de Cristo. Qual é a melhor maneira de construir uma parede contra o pecado? Olhando para Jesus, olhando para o Calvário. Qual é a melhor maneira de crescer no nosso amor por Deus? Olhando para Jesus, olhando para o Calvário, considerando, meditando a respeito, estudando com grande profundidade o Evangelho. Agora vamos entrar em R.C.H. Lansky. Ele é muito ousado a escrever aqui, tão claro e tão certo. Em todo o universo não há outro poder que pode salvar tanto quanto uma única alma. Mas o sangue de Jesus Cristo pode salvar uma multidão que nenhum homem pode contar. Rejeitar o Evangelho é, portanto, rejeitar a salvação. Está muito claro. E tenha muito, muito cuidado. Porque existem muitas coisas chamadas de Evangelho hoje em dia, mas eles não são o Evangelho. Rejeitar o Evangelho, que Deus é santo e justo, que o homem é moralmente corrupto, depravado e digno da morte eterna, que o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, não um anjo do céu, não um demagogo, o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele viveu a vida perfeita que nós não poderíamos viver, cumprindo cada demanda da aliança. Então, ele foi para a cruz e lá ele carregou a penalidade
pela aliança que todos nós quebramos uma e outra vez. E ele morreu, tendo sofrido a ira de Deus no nosso lugar. E ele ressuscitou no terceiro dia. Uma ressurreição física, literal. E ele ascendeu ao céu e se assentou à destra de Deus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como um Salvador, o Salvador do seu povo. Se não é este evangelho, não é o evangelho. Um querido, antigo amigo meu, que agora foi para casa para ficar com o Senhor, estava sentado lá num seminário na faculdade com um grupo de outros professores e eles estavam discutindo sobre o evangelho e ele falou sobre a expiação substitutiva. E um dos professores disse isso. Sim, essa é uma teoria muito comum da cruz. E o meu amigo olhou para ele e disse, comum não é uma teoria da cruz. É a teoria da cruz, a verdade da cruz. Então rejeitar o evangelho é, portanto, rejeitar a salvação. Substituir algo no lugar do evangelho é substituir a salvação pela perda da salvação. Eu só posso pensar que aqueles que afirmam conhecer o evangelho, então substituem o evangelho por outra coisa, outra mensagem, nunca realmente entenderam o evangelho. Eles nunca foram verdadeiramente regenerados pelo Santo Espírito. Eles nunca foram verdadeiramente filhos de Deus, porque uma vez que o Espírito de Deus dá o testemunho da cruz de Cristo aos olhos de uma criança cujo coração ele animou, a cruz será preciosa e a cruz permanecerá preciosa. Diluir ou alterar o evangelho é reduzir o seu poder, possivelmente a um ponto onde o seu poder não pode mais salvar. Você, sabe, aqueles de nós que desejam pregar um evangelho bíblico, aqueles de nós que dizem que o evangelho é o evangelho e Cristo é o Salvador, o que nós devemos saber é que nós poderíamos ser muito populares se nós estivéssemos dispostos a mudar o artigo definido a um artigo indefinido. O mundo iria nos amar se disséssemos que Jesus é o nosso Salvador ou Jesus é o meu Salvador. O mundo nos amaria se simplesmente disséssemos que Jesus é um Salvador entre muitos outros salvadores. Mas para ser fiel às Escrituras não podemos dizer isso. Nós devemos usar o artigo definido. Jesus é o Salvador, com a exclusão de todos os outros salvadores. E esse é o escândalo do cristianismo. E é isso que traz perseguição a respeito do cristianismo. Mas negar essa verdade é negar o evangelho e destruir o próprio fundamento do cristianismo. Lenski continua dizendo, o evangelho é o poder de Deus para efetuar a salvação. Meus queridos irmãos, me escutem. Quanto mais nós misturamos o evangelho com sofisticação, personalidade, delicadezas, quanto mais diluímos, menos veremos esse poder. Quanto mais nós confiamos na nossa própria mente, na nossa habilidade de argumentar com o nosso intelecto ou a nossa própria personalidade e eloquência, quanto mais nos apoiamos nessas coisas, menos veremos a manifestação do Evangelho de Jesus Cristo em todo o seu poder. Quanto mais transformamos o Evangelho em simplesmente uma historinha do amor de Deus, deixando de fora a ideia de propiciação, menos veremos o poder de Deus na salvação. Devemos pregar a cruz que o apóstolo Paulo pregou, uma cruz escandalosa, uma cruz áspera, mas uma cruz poderosa, poderosa para salvar até mesmo o pecador mais vil. Como você sabe disso? Porque pelo menos um dos mais vis se senta diante de vocês. Mas tendo sido lavado, transformado pelo sangue do Cordeiro. O perigo implícito é o poder destrutivo e condenatório do pecado e da morte, Satanás e seu reino de trevas e condenação. Agora, o que Lenski está dizendo? Ele está dizendo que são todas essas coisas que estão contra o pecador.
e o mantendo cativo. Satanás, um reino de trevas, um reino de condenação, o pecado, a morte. Que obra um homem pode fazer para se salvar desses poderes? Que ação ele pode realizar? Qual o mérito ele pode oferecer? O homem não tem poder para se salvar de tais inimigos. Então ele continua e diz: a segurança implícita é a de perdão, paz, união com Cristo e Deus no reino dos céus como filhos de Deus, filhos da luz, herdeiros do céu. Que poder humano é capaz de alcançar isso? Qual poder humano pode nos salvar do pecado, da morte, do túmulo, de Satanás, de uma eternidade no inferno? O que pode nos salvar disso? O que nós podemos extrair da nossa caixa de ferramentas para nos salvar? Ou do nosso arsenal para nos salvar? Absolutamente nada. Ao mesmo tempo, o que nós poderíamos fazer para sempre nos reconciliar com Deus? Para nos levar ao ponto de adoção, onde nós somos os próprios filhos de Deus e amados por Deus? O que nós poderíamos fazer para entrar no céu, entrar no reino dos céus? Nada! Nós somos impotentes para salvar a nós mesmos. De todas as coisas, somos impotentes de nos salvar, sim, de todas as coisas. Não podemos nos salvar da condenação do pecado, do poder do diabo. Não podemos nos reconciliar com Deus e nos tornarmos filhos. Não podemos, ninguém pode, nenhum poder terreno pode, nenhum anjo tem o poder de fazer tais coisas. Mas há um, o leão da tribo de Judá, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, nascido de uma virgem, vivendo uma vida perfeita, indo para aquela cruz, suportando o pecado do seu povo, esmagado pela ira de Deus, a justiça satisfatória, dando o seu último suspiro de vida e ressuscitando dos mortos e ascendendo à destra de Deus. Agora existe um Salvador, o nosso herói, Cristo somente. Bem, eu espero que tenha sido útil e também espero que seja um lembrete que há uma razão para ler livros antigos. Que Deus os abençoe.